Muito boa noite a todos os ministros, irmãos e irmãs nos diferentes países e também uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá onde se encontra, hoje, sexta-feira, 2 de fevereiro deste ano 2024. Buscamos no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 17, versículo 22 nos diz: Então disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades, nem os sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma até a outra extremidade do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. E aí desenha uma pedra angular e escreve: o oitavo dia. E nesta Bíblia também escreve oeste, leste, onde diz até de um extremo do céu até o outro, oeste, e embaixo, oeste e leste. E em seu dia, sétimo milênio. Mas primeiro é necessário que ele padeça muito e seja rejeitado por esta geração. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Assim mesmo como aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. E aí desenha uma estrela de Davi. Estáis preparados para a vinda do Filho do Homem. Podem sentar, por favor. Nesta mensagem que estaremos vendo e escutando, que foi pregado em 13 de novembro de 2015 em Bogotá, Colômbia, ele usou a escritura de São Mateus, capítulo 24, versículo 19 ao 39, e vimos nessa escritura que lemos, de São Lucas, onde também nos fala que velássemos, porque seria como nos dias de Noé, seria como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Vejam, assim seria a vinda do Filho do Homem. Os dias de Noé, vejam, um profeta dispensacional. Nos dias de Ló, pois, ali temos Abraão. Agora vejam vocês nessa mensagem, o dia do Filho do Homem, pregado em 20 de julho de 1980, aqui em Caí, Porto Rico, nos diz, nosso irmão William, Jesus ensinou sobre a vinda do Filho do Homem nos dias finais. Jesus ensinou sobre sua vinda, seu retorno para este tempo final. O Filho do Homem estava ali na terra ensinando, realizando o ministério correspondente para aquele tempo. E depois, ele, vendo que haveria outro tempo similar àquele, onde o Filho do Homem regressaria para realizar um ministério assinalado por Deus, o qual seria de grande bênção para todos os filhos de Deus, encontramos que Jesus advertiu com relação à vinda do Filho do Homem. E ele falou das coisas que aconteceriam. Ele disse que à meia-noite se ouviria um clamor dizendo: eis que o esposo vem, saia a recebê-lo. Mateus 25:6. No livro de citações nos diz na página
110. Parágrafo 960 diz: Preparemos-nos para o clamor da meia-noite. Aí vem na hora em que não pensamos. Haverá um clamor, não ao mundo incrédulo, será um segredo. E escreve o rapto, e aí escreve em cima o clamor, e desenha uma pedra angular e as eras. E nos sigue dizendo aqui nosso irmão William. E continua nos dizendo aqui nosso irmão William, podemos ver aí uma mensagem que estaria anunciando a vinda do Senhor. Estaria anunciando o perto que estaria a vinda do Senhor. Portanto, seria a mensagem para preparar o povo para poder receber a vinda do Senhor. Podemos ver nós que o precursor da segunda vinda do Senhor chamou as pessoas a estarem preparados para a vinda do Senhor, para a vinda do Filho do Homem, porque conforme a promessa de Deus, o Filho do Homem viria e viria em um tempo difícil para as pessoas poderem reconhecê-lo. No livro das Eras, na página 252, dessa versão que é a 250 do livro, do outro livro, nos diz, vamos buscar este outro também para tê-lo aqui, para ver ali essa parte, que seria 250, nos diz, quando Acabe se casou com Jezabel por razões políticas, ele vendeu sua primogenitura. Quando você se une com uma organização, você vende sua primogenitura, irmão. Seja que você queira crer ou não. Cada grupo protestante que uma vez saiu e depois entrou de novo, vendeu sua primogenitura. E quando você vende sua primogenitura, você é exatamente como Esaú. Você pode chorar e se arrepender tudo o que quiser, mas não terá resultados. E aí ele escreve o vender a primogenitura. E neste outro livro ele escreve, quando você se une com a denominação, você vende sua primogenitura, como Esaú, Acabe, Judas, etc. Há uma só coisa que você pode fazer, isso é, saia dela, meu povo, e deixai de participar em seus pecados. Agora, se você pensa que isso não é correto, responda-me somente essa pergunta. Pode me dizer algum homem, qual igreja ou qual movimento de Deus em alguma ocasião teve um avivamento e depois regressou de que entrou em organização e se tornou uma denominação? Leiam suas histórias, você não pode encontrar nenhuma só. Foi a hora da meia-noite para Israel, e aí ele escreve a meia-noite, quando ela se uniu com o mundo e deixou o espiritual pelo político. Era a hora da meia-noite para a igreja, quando Nicéia fez a mesma coisa. É a hora da meia-noite agora mesmo, quando as igrejas estão juntando. Quando Acabe se casou com Jezabel, ele permitiu que ela tomasse o dinheiro do Estado para edificar dois enormes edifícios para adoração a Astarte e Baal. A casa que edificou para Baal foi suficientemente grande que todo Israel podia entrar e adorar ali. E quando Constantino e a igreja se casaram, ele deu os edifícios das igrejas e colocou altares e imagens e organizou a hierarquia que já estava se formando.
Aí ele escreve y la Constantino Iglesia Católica. e a Igreja Católica. Quando Jezabel obteve respaldo do Estado, ela impôs sua religião sobre o povo e matou os profetas e os sacerdotes de Deus. Este assunto chegou a tal grau de perversão que Elias, o mensageiro do seu dia, pensou que somente ele tinha ficado, mas Deus tinha outros 7.000 que não tinham dobrado seus joelhos a Baal. E ele escreve 7.000. E hoje mesmo, entre essas denominações de batistas e metodistas, presbiterianos, etc., há alguns que sairão e regressarão a Deus. Eu quero que você saiba que eu nunca estive contra as pessoas. É contra a denominação. E ele escreve denominação. O sistema organizado, o qual, segundo o meu modo de pensar, não é correto. Tenho que estar contra isso porque Deus o aborrece. Y sigue diciendo nuestro hermano William en este mensaje, aquí encontramos Continua dizendo nosso irmão William nessa mensagem que o clamor da meia-noite é efetuado pelo precursor da segunda vinda do Senhor. E também nos dijo el Señor que su venida sería como ladrón en la E noche. também nos disse o Senhor que sua vinda seria como ladrão na noite. Portanto, na noite encontramos que todas as coisas se confundem umas com as outras. Encontramos que não há uma visibilidade clara nas pessoas para poder verem e reconhecer as pessoas que há diante deles. Porque a noite é escura e nos ensina a Escritura que para o tempo da vinda do Senhor seria uma noite muito escura. No livro das Eras, na página 285, nos diz, esta es una parte de la oración aquí. Essa é uma parte da oração aqui, diz, e caminha entre nós, Senhor, nessa última era do candeeiro, na qual estamos vivendo. Seja a nossa luz, resplandeça sobre nós, nestes grandes tempos de escuridão. Senhor, porque percebemos que os candeeiros e estrelas falam de escuridão. Escreve candeeiros, estrelas. Mas, Senhor, estamos contentes de que somos filhos de luz, andando na luz de Deus. E escreve luz. Não estamos atados à terra com essas coisas da terra, mas somos teus filhos. Quanto te agradecemos por estas coisas. Agora vejam que nas eras esteve em escuridão e estava sendo iluminado por esses candeeiros e essas estrelas, os quais são os mensageiros de cada era. E isso diz aí que fala de escuridão. E seria a vinda do Senhor em que o mundo gentil estaria em escuridão. Ou seja que para o mundo estaria escuro, mas para os filhos de luz estariam eles vendo sua vinda. Vejam, ali ele escreve, ali no cantinho, escreve Apocalipse 11, do 3 ao 5. Ou seja que no meio da raça humana, estariam sendo iluminados no meio dessa escuridão os filhos de Deus, porque ele vem como ladrão à noite. Recordem, este é um dos ângulos, porque recordem que ele é a estrela da manhã. A estrela resplandecente da manhã, ele é o sol de justiça, mas estamos falando aqui dessa parte, deste ângulo, e vejam vocês como aí nos mostra as duas oliveiras iluminando os escolhidos, não como candeeiros e estrelas que estão iluminando, mas a luz própria, a qual por meio dos ministérios de Moisés e Elias estão sendo iluminados em sua vinda. Agora continua dizendo o irmão William, nós já podemos ver então
que, sendo dessa maneira, nós temos que compreender que quando há uma noite escura e a pessoa tenta olhar as pessoas, a pessoa não pode distinguir entre um e outro completamente se não os conhece de antemão. Agora vejam, se a pessoa não os conhece de antemão, a pessoa pode estar em um lugar, e se não os conhece, para cúmulo não os conhece, pois é impossível reconhecê-lo. Mas vejam vocês, aqui uma mensagem titulado El Dios desta edad perversa, intitulado Deus dessa era perversa, na página 18, nos diz aqui, nosso irmão Branham, note, quando a igreja do mundo não aceitava Jesus, a palavra manifestada desse dia, porque eles o tinham interpretado de outra maneira. Mas eles deveriam ter sabido que ele era essa palavra, porque cada coisa que Deus disse que ele faria, ele o fez. E ele disse, esquadrinhai as Escrituras para essa hora. E se eu não faço as coisas que foram ditas, que eu deveria fazer, então não creia em mim. Ele escreve, Jesus é igual à palavra manifestada para aquele dia. Eles disseram, nós cremos em Moisés. Ele disse, se vocês tivessem crido em Moisés, vocês teriam crido em mim. Porque Moisés falou de mim, e ainda eles não viram. O mesmo Deus do céu morrendo na cruz e dizendo as mesmas palavras que os profetas disseram que ele diria, e ainda eles não viram. Bem, eles não eram da sua classe, do seu gênero. Eles não eram a palavra. E ainda eram muito religiosos, mas eles não eram a palavra, porque teriam reconhecido o seu lugar para essa hora. Vejam, não reconheceram o cumprimento da vinda do Filho do Homem nesses dias, ou seja, a vinda do Messias, que estava prometida pelos profetas do Antigo Testamento, o qual eles criam, mas quando Deus o cumpriu, como não era a maneira em que eles estavam esperando, não o reconheceram. Agora continua dizendo, note que formoso, as Escrituras se unem a si mesmo juntas em cada era. Note agora, e quando a igreja do mundo não quis ter a palavra de Deus para que governasse sobre eles, eles aceitaram um homicida, Barrabás. O que isso fez? Exaltou Satanás, o Deus desta era perversa. Agora vejam como diz a palavra de Deus para que governasse sobre eles. Ou seja, era o verbo, a palavra, a qual tinha que ser a preeminência neles, o todo neles, para que fosse o verbo, a palavra, governando suas vidas. Mas eles não quiseram isso. Eles aceitaram melhor um homicida, ou seja, Barrabás. O que isso fez? Exaltou Satanás, o Deus dessa era perversa, ao lugar que ele sempre desejou. Agora escutem. Por que de Satanás? Agora escute. Por que não se falou de Satanás como um Deus em qualquer outra era, a não ser nessa era? Não foi falado dele como o Deus da era de Noé. Não foi falado dele como Deus na era de Moisés, ou Deus da era de Elias. Mas esta era perversa, não perca isto. Ele é o Deus desta era perversa, adorado por milhões e bilhões de pessoas, e não sabem. Mas deixemos que a Escritura o descubra nessa manhã, e vejamos, então vocês saberão.
Aí ele tinha escrito aí do lado, segundo aos Tessalonicenses 2, de 1 a 10, e Apocalipse 12, do 1 ao 17. Deixem que a Escritura, assim como nas reuniões de discernimento, quando o Espírito Santo se torna presente em sua palavra e chama este homem e diz, e aí agora escreve, discernindo pela Escritura. Deixe que a Escritura, assim como nas reuniões de discernimento, quando o Espírito Santo chegue, se torne presente em sua palavra e chama este homem e diz, você não tem nenhum negócio vivendo com essa outra mulher. Por que você fez isso 10 anos passados, quando você se uniu com a mulher desse homem? O que é que está fazendo? Descobrindo, desmascarando Satanás que tem atado esse homem, ou a mulher que está vivendo com o marido de outra mulher, ou os pecados que eles cometeram. O que é que fazem? O desmascaram, o expõem. Agora vejam, no livro de Citações, ou das eras, vamos no das eras, livro das eras, o editado, o eras editado diz, página 5, é na mesma página. Sim, na mesma página. Desse outro, página 5, diz, você notou como é que Satanás odeia a dois dos livros da Bíblia mais do que todos os demais? Por meio de teólogos, liberais e cientistas falsos, ele sempre está atacando o livro de Gênesis e o livro do Apocalipse. Em ambos livros encontramos a origem de Satanás, suas obras terríveis e sua destruição. Por isso é que ele os ataca. Ele aborrece, ele não gosta de ser descoberto, exposto. Ele escreve, Satã não gosta, aborrece Gênesis e Apocalipse, que o descobrem. E nesses livros ele está exposto exatamente como é. Jesus disse de Satanás, ele não tem parte comigo e eu não tenho parte com ele. O diabo queria provar que isso é diferente, mas não pode. Assim que ele faz tudo o que pode para destruir confiança na palavra. Destruir o quê? Confiança na palavra. Mas quando a igreja descrê, não crê em Satanás e crê na revelação do Espírito da palavra, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Agora continua dizendo aqui nosso irmão Branham, nessa mensagem que estamos lendo, o Deus dessa era perversa. Vejam, diz, ou a mulher que está vivendo com o marido de outra mulher, ou os pecados que eles cometeram, o que é que faz o desmascara. Agora vejam se já está vivendo, ou seja, e tem filhos, e ela foi divorciada, pois fique assim como está. Não fique agora a romper esse lar. O esposo de tal mulher já, isso se realizou e deixa assim quieto. E mais ainda se tem filhos. Porque já depois é pior. E muitos casos, pois, sempre diz que cada caso é diferente, mas tudo gira na lei divina e vejam, houve uma ocasião onde um casal veio onde eu estava para que eu os casasse. E teve um ano completamente ele atrás de mim para que eu os casasse. E
Eu dizia que não. No puedes casarte. Não pode se casar. Muito menos. Muito menos. Tu ministro, sendo você ministro, se casar com uma divorciada. Mas eles estavam convivendo já. E passou um ano. E o irmão William me diz, olha, Benji, melhor casá-los, mas estariam vivendo na permissiva. Me diz, mas é melhor que os cases e que não estejam se queimando. Mas que escritura eu uso? Pois usa a escritura de misericórdia. Ou seja, que não usar escrituras como se usam para os matrimônios e quando ela é sozinha. Ou seja, que não esteve atada a um homem. E o melhor escrituras para que Deus tenha misericórdia, porque isso não é tipo e figura de Cristo e sua igreja. Ele não se casa com uma mulher, com uma noiva que teve outro marido. Ele se casa com uma virgem pura. E para realizar esse tipo de figura, vejam, tem que ser assim dessa maneira. Mas, volto e repito, fique como estão se estão assim. Já. E Deus os ajude, os abençoe. E vejam, daqui em diante, não façam isso. Os homens ou as mulheres não façam essa forma assim. E mais se uma mulher esteve já casada com outro homem e se divorcia, não façam isso de buscar um homem e se casar. Mas que isso seria na permissiva vontade de Deus. Isso já seria uma decisão de vocês. Agora, qualquer um poderá dizer, mas a mim ele me mandou casar. Mas a mim me mandou, ele mesmo esteve no meu casamento, ele mesmo os mandou casar e nos disse a data e isso, faça assim, assim, assim. Porque saberá Deus o que você estava fazendo com essa pessoa e é melhor casá-lo ao que estejam pulando e saltando, vem? Tudo tem um propósito. E o porquê? Assim que talvez com isso ele os tirou de algo que e o que estavam fazendo pior. Não podem colocar a culpa no mensageiro e dizer, foi por ele que me disse que fizesse isso. Mesmo ele dizendo, você devia corrigir primeiro o que estava fazendo e ver se isso estava correto ou não. Porque a mensagem do irmão Branham e o que Deus falou pelos profetas, a cada vez mais e mais é engrandecida essa palavra. Como ele diz, que quem estiver com uma mulher casada, já adulterou em seu coração. Mas ele diz, mas agora, veja como Deus vai engrandecendo isso, diz, quem a olha e a cobiça, já em seu coração, já adulterou diante de Deus, vem, vai engrandecendo mais. Agora são tudo isso. Deus nos fala para que nós nos corrijamos e possamos ir corrigindo tudo e vamos a caminho à perfeição. E muitas vezes, quando vemos que ele permitia isso ou outro, veja, era pelo bem de todos nós, era para o bem dos seus filhos. Agora vejam que vamos a caminho da perfeição e vamos corrigindo tudo o que Deus diz
em sua palavra. E que essa palavra seja a que governe nossas vidas. E essa palavra vai nos corrigindo. Mas não por isso você vai se desanimar. Olha, mas já tomei essa decisão faz anos, ou faz 2 anos, ou 5 anos. E já estou nisso, o que eu faço? Não se preocupe, siga em frente. E continue aí, pressionando por essa promessa, porque se você está hoje agarrado dessa palavra e crendo na promessa da vinda do Filho do Homem neste tempo final e se preparando com essa mensagem, com esse ensinamento sobre carpa, você está escrito no livro da vida do Cordeiro e nada nem ninguém pode apagá-lo daí. E você está neste tempo de preparação. E o que é um tempo de preparação? Pois é um tempo para se preparar. Pois tirar as coisas que estão atrapalhando e fazendo a pessoa mal com seus hábitos e suas coisas, pois ir deixando tudo isto e se preparar para a sua transformação. Mas não quer dizer isso que se está nessa parte casada já, pois vou separar, porque essa decisão está mal, ou tomei mal. Não, isso fique assim como está e já isso foi lançado no sangue quando você o fez. Seguramente, o ministro, e nesse tempo você, ao conhecer as Escrituras, sabia e pediu perdão a Deus. Agora vejam que tudo isso tem um processo e tem consequências. Talvez as consequências que houve quando você fez as coisas bem. E há dificuldades, quanto mais quando está na permissiva. Se na perfeita vontade de Deus há certas situações, quanto mais na permissiva. Você siga em frente, se preparando para a sua transformação. Agora continua dizendo aqui, na mensagem onde paramos, do Deus dessa era perversa, os doutores tomam instrumentos e tentam encontrar o que acontece. Eles não podem fazê-lo. Nós não podemos dizer, mas então o Espírito Santo vem e revela o que ele é e o desmascara, o expõe. Isso é o que a palavra de Deus é. É uma luz que ilumina na escuridão. E quando você ouve um ruído no quarto. E ele escreve, quando você ouve um ruído no quarto, soa misterioso. Ou seja, aí está corrigindo. Quando você ouve um ruído no quarto, soa misterioso. Um montão de algo trabalhando. E você não sabe o que é. Acendam a luz, rapidamente. Grilos, baratas, eles são filhos da escuridão. E ele escreve, grilhos, baratas, filhos de escuridão. E também escreve, acenda a luz e verá os grilos, acenda a luz e verá os filhos da escuridão correndo. E quando a luz brilha, eles espalham. Se foram de entre nós, porque não eram dos nossos. A Bíblia diz, bem, eles não podem viver na luz do mundo, porque o Deus do céu enviou sua luz nestes últimos dias para que ele pudesse iluminar um caminho para seus filhos, para que eles não andassem em trevas e tropeçassem, mas para que eles mantivessem na luz da iluminação de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Aí desenha uma pedra angular e as eras e escreve luz. Note, Satanás não foi o Deus de qualquer outra era, mas dessa era. Foi sua ambição de ser como Deus no mero princípio. Vamos ler isso. Somente tomaremos nosso tempo. Vamos para trás de volta, vamos ver, eu tenho escrito o que Deus disse, que o Deus,
o que Satanás fez. Isaías 14, 12 e 14. Isaías 14, 12 e 14. Note, como caíste do céu, ó luzeiro, filho da manhã, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono. Filhos de Deus agora, no monte do testemunho me sentarei aos lados do norte. Era a ambição de Satanás de ser adorado como Deus. Ele levou 2/3 das estrelas do céu. Subiu a si mesmo sobre as estrelas e pregou a elas. E enganou a 2/3 delas. E ele escreve ali, luz brilhante escreve aí, luteranos, wesleyanos, pentecostais. Vê você? Muito bem. Note, essa é sua ambição. E agora ele está pronto com seu cuidadosamente escolhida, educada, noiva, pela sua própria sabedoria. Vê? Toda pintada em seu engano de grandes edifícios, grandes denominações, e pintura de sabedoria, e teologia, e astuto e intelectual, e educados, para enganar todo mundo e fazer-se chegar a ser seu Deus. Isso é o que ele fez. Tudo encabeçando-se em cima dentro da pessoa do anticristo, que já foi coroado o vicário de Deus pela sua noiva científica, amante do mundo, toda vestida em pompa de intelectualidade e educação religiosa. Esses são os grandes educados que falam como seu pai, o diabo. Ela é tornada religiosa como ele, e pela sua própria interpretação da palavra de Deus, como fez com Eva, e como seu filho Caim o fez. Agora vocês dizem, filho de Satanás, me mostre um lugar na Bíblia onde Caim foi jamais chamado filho de Adão. A Bíblia disse que ele era o filho desse perverso, semente da serpente. Não, a coberta foi tirada agora, a pirâmide foi aberta como a revelação mostrou, ensinou. Note o que ele fará. Seus pensamentos, ele pensou que Deus morava em beleza mundana. Ele fez isso no céu. O pecado nunca começou no Jardim do Éden. Começou no céu, quando Lúcifer, o filho da manhã, se exaltou a si mesmo em beleza e desejava um reino mais formoso que o de Miguel. E aí o de Miguel, ele o sublinha e escreve Arcanjo Miguel e seu reino. E ele pensou que Deus morava em beleza. E note a Caim. Ele não queria sacrifício de sangue. Ele veio e ofereceu o fruto, o campo de beleza sobre seu altar, muito religioso. Fez cada coisa exatamente como Abel fez. Ofereceu o sacrifício, se postrou diante de Deus em adoração. Obediente em cada forma, mas sem a revelação da palavra. E a palavra era desde o princípio o plano de Deus. Mas Deus revelou por revelação a mera coisa que ele vindicava e pontualizava que isso estava bem. Não religiosidade, não altar, nem pertencendo a uma igreja, nem fazendo um sacrifício, nem um ser sincero, mas pela revelação da palavra de Deus. E aí desenha uma estrela de Davi. Deus revelando a ele que sua mãe não tomou uma maçã que sua mãe não pegou uma maçã que uma cobra lhe deu, mas que ela teve um assunto sexual com a pessoa de Satanás, na forma da besta, não um réptil, mas mais astuto, sutil, de todo do campo, a imagem do homem, a única coisa com a que a semente se misturaria. Agora a ciência está tentando encontrá-lo.
e eles nunca encontrarão, porque cada osso do seu corpo foi mudado. Mas a Bíblia o declara ser assim. Note o que este indivíduo vai fazer. Este indivíduo se sentará no templo de Deus, que é a igreja, e ele escreve o cristianismo denominacional, se revelando a si mesmo ser Deus. Agora, se você deseja ler isso, em 2 aos Tessalonicenses 2, 3 e 4 e Apocalipse 13, 4, 11 e 12, onde falaram ambos os profetas, ambos, João e Paulo, do que ele seria nos últimos dias. Você leia para assim poupar tempo. São das escrituras que tem anotadas. O dia em que estamos vivendo é chamado na Bíblia o dia do homem. Este não é o dia de Deus. Deus não é o Deus dessa terra. A Bíblia diz que não é. Ele é o Deus do céu. Mas esse não é o dia de Deus. Este é dia de escolha. Cada um vive para este dia e morre. Você escolhe Deus e vive. E Deus é a palavra. E a palavra é a palavra manifestada para a hora e o dia. E escreve Deus encarnado. Agora vejam tudo isso que lemos aí, e do que continua dizendo aqui nosso irmão William, diz somente quando as pessoas são pessoas conhecidas, é que algumas vezes não se confundem na escuridão, mas ainda até se nos confunde nossos próprios filhos quando estão na escuridão. Assim é a condição que estará o mundo no dia em que o Filho do Homem aparecer. Na página 120 do livro de Citações, parágrafo 1061, nos diz: o mundo está em uma condição de escuridão que jamais tenha tido, e ao mesmo tempo está em um tempo de grande bênção, de uma luz brilhante que jamais tenha tido. Aí ele escreve, o mundo está em escuridão. E a diferença é, como foi no princípio, quando houve densas trevas sobre a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse, haja luz. E Deus separou a luz das trevas. E eu creio que estamos de novo vivendo nessa hora, quando Deus está separando a luz das trevas. E Ele as está pressionando ao outro lado do mundo para que a luz seja manifestada. Aí desenha uma pedra angular e as eras e escreve a luz. Aí é o princípio do parágrafo também no canto esquerdo escreve a luz, o sol. E a está empurrando para o outro lado do mundo para que a luz seja manifestada. E agora a luz, porque digo à igreja Shalom, é porque isso quer dizer paz de Deus. Isso é o que quero trazer nessa manhã e nos anos vindouros. Não indo para trás, mas olhando para frente. Não olhando para trás, mas olhando para frente a um novo dia. E ele escreve dispensacional. Dias dispensacional, novo dia dispensacional. Dias dispensacional, o dia dispensacional. E dibuja uma pedra angular. E desenha uma pedra angular. E escreve luz em um novo dia. E escreve luz em um novo dia. Ao lado esquerdo. Mas olhando para frente a um novo dia, até que haja algo grande colocado diante de nós, onde os anos, que foram o regozijo que esperamos, a pronta vinda dessa grande luz. E estamos olhando brilhar no horizonte. E na esfera, na região horizontal. E na região horizontal está brilhando no meio entre o mortal e imortalidade. E aí escreve Oriente. E do lado para cima escreve um novo dia é igual o oitavo dia. E aí também escreve uma nova dispensação.
Aí, debaixo de um novo dia, igual ao oitavo dia, o qual ele escreveu para cima, do lado direito desse parágrafo para cima. Agora continua dizendo o nosso irmão William. A humanidade estará em uma escuridão espiritual tão grande que para poder reconhecer o Filho do Homem em sua vinda será uma coisa muito difícil, porque o confundirão com outras pessoas, o confundirá com outros que já se manifestaram nessa terra, e esses outros que se manifestaram nessa terra nos dias ou no dia em que o Filho do Homem virá, esses outros que se manifestaram, com o qual o confundirão, serão aqueles que Jesus disse que viriam antes que o Filho do Homem aparecesse, antes que o Filho do Homem aparecesse em cena. No livro das Eras, na página 226, nos diz: assim que a igreja e o Estado se casaram, Assim que a igreja e o Estado se casaram, a igreja se uniu com ídolos, com a força do Estado respaldando. Eles sentiram que agora o reino tinha vindo e a vontade de Deus tinha sido executada na terra. Com razão, a Igreja Católica Romana não está esperando a vinda do Senhor Jesus. Eles não são dos que creem no milênio. Eles têm seu milênio aqui mesmo. O Papa está reinando agora mesmo e Deus está reinando nele. Assim que quando ele vem, segundo eles, tem que ser quando a terra nova e os céus novos sejam preparados. Mas eles estão equivocados. Ou seja, para eles é que Deus está reinando por meio do Papa, quando isso não é assim. Aquele Papa é a cabeça da igreja falsa. E, em verdade, haverá um milênio. Mas, enquanto isso está acontecendo, ele não participará disso. Ele estará em alguma outra parte. E escreve aí, Papa. Agora continua dizendo o nosso irmão William. As pessoas têm uma ideia muito longe da verdade do que será em si a vinda do Filho do Homem. Portanto, a humanidade está preparada nesse tempo que vivemos, não para receber a vinda do Filho do Homem, mas para rejeitar a vinda do Filho do Homem. Os falsos cristos, os falsos profetas, que vieram neste tempo enviados pelo diabo, prepararam a humanidade para que rejeite o verdadeiro profeta, o verdadeiro Filho do Homem que está prometido que virá. A humanidade está nessa condição. A humanidade está em trevas. Na mensagem, Desvelando Deus, na página 21, nos diz: em uma parte aqui diz, mas desde Pentecoste, desde a crucificação, quando aquele véu se rasgou de cima a baixo para aquela geração, Jesus foi esse Deus velado. E quando ele morreu no Calvário, Deus enviou fogo e relâmpagos e rasgou aquele véu de cima a baixo, de forma tal que o assento de misericórdia se viu plenamente. Mas eles estavam muito cegos para poder vê-lo. Como Moisés disse aqui, Paulo disse, lendo de Moisés, quando Moisés é lido, hoje ainda o véu permanece em seus corações. Ó irmão, irmã, isso foi o que fizeram os judeus quando o véu foi rasgado e Deus esteve à plena vista deles, pendurado na cruz. Ele estava à vista, mas eles não puderam vê-lo. E ele desenha uma estrela de Davi ali, e do lado aí também escreve, Deus enviou fogo, relâmpagos, etc., para rasgar o véu. Continua dizendo, será possível que os gentios tenham feito a mesma coisa? Ó Deus, quando eles tiveram as eras da igreja, do Filho de Deus, mas quando agora o véu destas denominações e coisas, este véu de tradição que tivemos desde Pentecoste, quando a tradição eclesiástica foi rasgada, as coisas que as pessoas acostumavam dizer, os dias dos milagres passaram essas coisas, e Deus tirou o véu e o trouxe à plena luz. E eles estão preparados para voltar a crucificá-lo. Assim é exatamente.
E ele escreve ali, na segunda vinda os gentios fazem o mesmo que fizeram os judeus na primeira vinda. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Encontramos que a humanidade atualmente está numa situação de ignorância espiritual para conhecer o plano de Deus para o tempo em que vivemos. E está em ignorância das promessas bíblicas para este tempo. E está em ignorância do que Deus prometeu para realizar. A humanidade somente o que olha são as coisas errôneas e falsas que houve sobre a terra, e se encheu de incredulidade, e ele foi cego por essa condição. O príncipe deste mundo cegou o seu entendimento. E se o Filho do Homem regressa novamente à terra, como fez em sua primeira vinda, ele será um profeta, porque ele foi um profeta em sua primeira vinda. E as pessoas estarão na mesma condição em que estavam os que o estavam esperando lá, na terra de Israel. Eles, para aquele tempo, estavam cegos espiritualmente. Naquele tempo tinham vindo muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, e tinham levado discípulos após si. E depois que morreram, a obra deles se desfez. Portanto, quando as pessoas podem ver que surgem nesse mundo falsos profetas e falsos cristos, isso é o que deveria ensinar das pessoas que é um verdadeiro Cristo, um verdadeiro profeta que tem que se manifestar em cena no tempo assinalado por Deus. No dia e hora assinalado por Deus, deve aparecer, sem importar que antes dele tenha se levantado falsos profetas e falsos cristos. E o Filho do Homem, em seu dia, se levantará como está prometido. E no dia e na hora assinalado, surgirá em cena, sem importar que antes dele tenham sido levantados falsos enviados. Ele então poderá dizer, como disse em sua primeira vinda: os que antes de mim vieram são ladrões, assaltantes, são lobos rapazes. Ele então, como disse lá, poderá dizer em sua segunda vinda: mas eu sou o bom pastor. Ele então poderá se identificar com a promessa divina para este tempo final. E quem puder crer, receberá a bênção da sua vinda. Porque quem recebe profeta em nome de profeta, recompensa de profeta recebe. Recebe o benefício para o qual Deus o enviou. Vejam nessa mensagem a advertência, depois o juízo, que também alguns a advertência depois do juízo, e também na frente está escrito: Deus não chama o homem a juízo sem antes adverti-lo. Nos diz na página 23 dessa mensagem, diz: um profeta prevê as coisas que vêm a longa distância. Ele vê a copa da ira de Deus, a taça da ira de Deus cheia antes que essa esteja completamente cheia. Vem? Ele pode dizer: assim diz o Senhor, Deus destruirá essa cidade, exceto se vocês se arrependerem. Por quê? Ele é uma águia. Ele vai mais além, vem? E ele olha muito longe e vê essa taça de ira espalhada. Aí isso é que o profeta olha. Ele não estava olhando o que estava acontecendo aqui. Ele está olhando mais além. Ele está dizendo, está chegando. Ele pode ir tão alto que pode ver essa sombra. Ele disse, ou seja, bom, vamos continuar aqui. Ele disse: o mundo estará na escuridão, trevas e trevas espessas. Ele está bastante alto. O sol está brilhando agora, mas ele vê a essa sombra que vem. E ele está dizendo para o que está olhando: ainda está aqui, mas seguro estará aqui. Isso é correto. Estará aqui, densas trevas sobre o povo. Ele sabe que vem. Anos mais tarde, no entanto, ele o vê. E escreve o sol brilhando, depois trevas e escuridão vem. Mas aquele profeta ungido de Deus, ele viu as trevas e o juízo. Ele via a Síria vindo com suas carruagens e varrendo aqueles de um lado a outro e matando aquelas pessoas. Ele os viu vindo e o juízo de Deus sobre eles. 50 anos antes de que acontecesse. Mas vejam vocês, que sendo um profeta, ele foi levantado em espírito.
e o viu de longe, vem? Ele viu a taça cheia antes de que estivesse cheia, como Abraão. Deus disse a Abraão, tua semente virá a este país e permanecerá aqui por 400 anos. Então eu o tirarei com mão forte, porque a iniquidade dos amorreus ainda não chegou ao seu ápice. Vem? Deus sabia que aquela taça ia ser cheia. Ele estava falando com seu profeta. Ele disse a ele, tu vê essa taça dos amorreus ali? Veja, mas sua iniquidade ainda não chegou ao seu ápice, Abraão. Não digas nada sobre isso agora. Mantenha-o, mas acontecerá. E quando sua taça se encheu e aqueles 400 anos, eu os tirarei fora como gafanhotos na sua frente. E eu estabelecerei tua semente aqui nessa terra. Amém. Esse é o profeta do Senhor. Agora, quando ele fala da sua visão, seja ira ou seja cura, isso pode demorar, mas vai acontecer se ele fala no nome do Senhor. Vem? O que ele fala pode ser uma bênção para você. Ele poderia dizer certa coisa e você não ver nada dela. Você diz, como pode ser? Por quê? É um eu. Ele me disse, assim diz o Senhor, isto vai acontecer. E aquilo ia acontecer e não aconteceu. O homem se equivocou. Agora você será julgado por não crer. Mas vai acontecer de qualquer forma, vem? Vai acontecer. E escreve, você será julgado por não crer no que o profeta diz. Agora, assim é para pessoas que se fale bênção. Veja, se essa pessoa crê de todo o coração, essa palavra vai se cumprir nessa pessoa, mas tem que crer. Agora também, quando fala juízo sobre uma pessoa, a pessoa poderá dizer, vejam, falou isso e não me aconteceu nada, estou vivo e bem. Não se preocupe que essa palavra que falou no nome do Senhor vai se cumprir. Porque está olhando mais além do que você está olhando, mesmo que já espiritualmente se cumpriu no mero momento onde esse profeta falou. Ou seja, morte espiritual, mesmo que continue vivendo nesse corpo de carne. Você será julgado por não crer o que um profeta diz. É o que ele escreve ali, continua dizendo. Apesar de que seja tarde, a Bíblia diz, ainda falará em seu tempo. Chegará a acontecer. O profeta somente está olhando e vendo algo. Ele está falando sobre o que está olhando. Ele não está pensando sobre as coisas, de coisas aqui, como você se vê agora. Ele está olhando como vai ser. E quando ele fala isso, se está na palavra do Senhor, já foi falado. E não há nada no mundo que possa pará-lo. Vejam vocês, isso é correto. Somente Deus mesmo. Notem, agora encontramos que quando ele fala a sua visão, o profeta faz. Agora isto, vejam, ocorre quando Deus disse ao profeta Elias que ungisse a Azael por rei da Síria, Jeú por rei de Israel e Eliseu em profeta em seu lugar. Vejam, essa palavra tinha que se cumprir porque era a palavra de Deus, era assim diz o Senhor, e um profeta, Elias fez uma parte, falou a palavra sobre Eliseu, ou seja, disse, se tu me vires partir, te será concedido. Vocês já sabem toda essa história, o que pediu Eliseu uma dupla porção, ele disse, se me vires, ou seja, houve um requisito aí. Agora vejam que fez uma parte e essas outras duas partes desses outros dois reis
para ungí-los, o fez Eliseu, a Jeú e a Azael, e a um mandou melhor a outro para que ungisse. Agora vejam que esse outro profeta continuou esse trabalho e cumpriu isso, e se realizou a obra que esse profeta anterior tinha recebido da parte de Deus, dessa ordem, desse trabalho. Agora, isso é para a bênção. E para juízo, também é da mesma forma. Porque um profeta pode ver, como, por exemplo, uma pessoa já no caixão morta, e para que isso se cumpra, então tem que ter um motivo e algo pelo qual essa pessoa, nessa visão ou sonho, morreu. E esse profeta que o segue, vem depois porque o anterior tenha ido e não viu isso em cumprimento estando vivo, esse outro profeta, então, verá isso, mas para que isso ocorra, pode essa pessoa estar e ser mostrada nessa visão a esse profeta anterior, mostrada que estava aí morta por um motivo. E o próximo que vem, esse outro profeta pode falar a palavra de juízo e fazer cumprir essa visão ou esse sonho, e essa pessoa receber o juízo divino e assim morrer, e aí cumpre o que esse profeta viu em visão. Vejam esse outro ângulo do juízo divino. Como a pessoa pode ver já o resultado, mas ser por meio do outro profeta que fale essa palavra de juízo para que se cumpra essa visão. Bom, agora continua dizendo. Notem, agora encontramos que quando ele fala da sua visão, o profeta faz. Algumas vezes se fala coisas boas. Ele fala da sua cura. Muito bem, você poderia pensar, não pode acontecer, eu não sinto nenhuma melhoria. Então, o que isso faz? Isso só traz o juízo de Deus sobre você. Isso é correto. Bem, Jesus prometeu salvá-lo. Se você podia crer. Se você não crê, não pode. Não pode acontecer em você. Você teve que aceitá-lo. Você teve que crer. Bem, e você tem que saber de onde vem isso, que dá sua fé em Deus. Ou o seu profeta, vem? Você terá que crer. E aí ele escreve, se o profeta fala para você bênção, e você não crê, então vem juízo de Deus a você. Continua dizendo o nosso irmão William, mas quem o rejeita, rejeita toda a bênção que Deus envia nessa manifestação divina. Portanto, nos convém a nós que vivemos no século XX estudar com atenção esse tema do dia do Filho do Homem, porque assim como foi lá, será aqui. Ele tem que aparecer para cumprir com o plano divino. Ele lá apareceu como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E assim ele fez. Depois, quando o Filho do Homem aparecer por segunda vez na terra, ele aparece no tempo final como filho de Davi. Ele aparece então como leão da tribo de Judá. Já não mais como cordeiro, mas como leão, para realizar a obra do leão da tribo de Judá.
Deus tem uma lei, e essa lei, ele então vai movendo em todo o seu programa para assim realizar o plano que ele tem, Portanto, então haverá um ano 50, haverá um dia 50, haverá um dia e um ano oitavo, onde será efetuado a grande reclamação de toda a propriedade de Deus, de tudo que o Cordeiro redimiu. E para isso, então, o Cordeiro se apresenta como o leão da tribo de Judá, para tomar o livro de onde está toda a propriedade que ele redimiu. Esse livro contém aí tudo o que foi redimido. Esse é o livro da redenção dos céus e da terra, porque aí está tudo que tinha que ser redimido. Aí está tudo aquilo pelo qual o Cordeiro morreu. Esse é o título de propriedade. Portanto, o título de propriedade, ao ser tomado e ser aberto, recorde, não podia ser tomado sem ainda lançar no sangue do Cordeiro esse último nome, lançado no cloro, como diz o irmão Branham no livro dos selos. Até que esse último nome seja lançado no cloro, vejam, não podia ser tomado esse livro. Mas agora, em sua segunda vinda, ele vem com esse livro aberto em sua mão e continua dizendo ali aqui. Então, é que se conhece o que foi redimido e é feita a reclamação do que foi redimido. Vem que estávamos falando nesses dias, era deste extrato que eu disse que iria ler, aqui está. Essa partezinha. Esse é o propósito da vinda do Filho do Homem. E o dia do Filho do Homem é o dia oitavo, é o ano oitavo, e é o ano 50, o ano do jubileu, o dia glorioso do ano do jubileu. Vejam se conhece que foi quem foram os que ele redimiu, porque estão aí os nomes escritos. Estai preparados para a vinda do Filho do Homem. Nos colocamos em pé e deixamos, assim neste tema, estai preparados para a vinda do Filho do Homem. O nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.